Legal, gente, estamos chegando pela Rede Central TV Brasil, mais um programa Bate-Papo e eu, Mário César, agradeço muito a sua importante companhia. Tá bom, minha gente? Aqui na tela nós vamos colocar a logomarca do patrocinador do nosso programa, que é a Mocva, essa grande empresa 100% paranaense, que está há 18 anos no mercado. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para a CEO dessa empresa, minha amiga Raquel Mocva. A Mocva, gente, ela faz de tudo para a sua festa ficar muito mais bonita. Presentes personalizados para festas, em geral, é com a Mocva. São mais de 3.000 itens. Você quer conhecer? Acesse o site mocva.com.br e a sua festa será incrível. E o legal, sabe o que é? A Mocva entrega em todo o país. Bacana, gente? Aqui no nosso estúdio eu vou conversar com a neuropsicóloga, a Elvani Delúcia. É Delúcia? É isso. E ela vai nos falar sobre déficit de atenção. Do que nós estamos falando mesmo? Brincadeira. Brincadeira à parte, tudo bem contigo? Tudo bem. Seja bem-vindo, doutora. Muito obrigada pelo convite. O déficit de atenção atinge o público desde a mais tenra idade, jovens e crianças? Sim, uma pessoa com déficit de atenção, geralmente na infância, na idade escolar, ele é um pouco mais visível. Mais visível? É, porque a criança ela tem uma dificuldade para aprendizagem na escola, por conta da dificuldade de atenção mesmo. Então, ele fica um pouco mais evidente. No adulto, ele pode entrar os sintomas, em muitos casos, em remissão, mas também pode ser feito um diagnóstico nos adultos e a gente atende bastante, aliás, lá na nossa clínica. É um atendimento tardio. Isso, é um diagnóstico tardio. É aquele que esquece a bolsa, esquece os óculos, perdeu o horário. Então, geralmente... Será que eu não tenho isso? Não, gente. Eu ando meio esquecido, tem que cuidar, né? Brincadeira à parte. Doutora, é uma doença pré-existente? Então, como é que é? Ou ela adquire-se com o tempo? Ela é transmitida através da genética? Como que é? Sim, uma boa pergunta. A pessoa ela já nasce com um déficit de atenção. Existem algumas questões genéticas, né? Geralmente, quem tem um déficit de atenção pode ter alguém na família com o próprio transtorno, né? O déficit de atenção também. Pode ter alguém com alguma outra doença, uma depressão bipolar. Às vezes pode ser que tenha algum caso de autismo. Existe um certo painel, um cruzamento genético para que a pessoa nasça com esse transtorno, né? Existem algumas pessoas que são diagnosticadas logo na infância, outras na adolescência e muitos na idade adulta, quando vão para uma faculdade, para um nível superior, onde vai aumentando o grau de dificuldade no aprendizado daquelas pessoas. Então, quanto mais complexo é o nível de estudo, então essas alterações, né, de concentração, de memória, elas ficam mais evidentes e a pessoa vai buscar uma ajuda. Quanto mais cedo pais, avós e quem tem uma criança em casa, quanto mais cedo puder fazer esse diagnóstico, é melhor ou não influencia? Sim, o quanto antes ela perceber que a criança tem algum sinal de hiperatividade, aquela criança que não para, agitada, faz muitas coisas ao mesmo tempo, não quer parar para fazer a lição, precisa de um recurso, né, de uma pessoa que ali o auxilie, seria muito importante que ela levasse para fazer uma avaliação, ou mesmo os educadores, os professores, porque existem várias formas de intervenção. E daí, o quanto antes são feitas as intervenções individualizadas, então a maior chance é que aquela pessoa tenha um melhor prognóstico. Pode ser que na idade adulta, realmente, os sintomas eles diminuam ou entrem em remissão, porque o nosso cérebro existe uma coisa que se chama neuroplasticidade. A capacidade de adaptação. Isso. Que coisa, hein? Doutora, você falou algumas características dessa patologia, que é o TDAH.
elas não podem ser, de certa forma, confundidas com outras patologias? Sim, É muito próximo, né, os sintomas que você nos relatou. sim, elas podem ser confundidas, sim. É, no TDAH, assim como no autismo e na superdotação, existe uma área que é alterada no cérebro, que se chama área pré-frontal. Então, muitas vezes as pessoas vêm para um diagnóstico de, olha, eu li lá na revista, Uhum, o médico, o doutor me encaminhou, a uhum, minha psicóloga, eles acham que eu tenho TDAH. Então, muitas vezes, o que acontece? Como esses sintomas, eles são muito parecidos por causa da área, né, pré-frontal que ocorre em todos esses quadros neurológicos, então a avaliação consegue fazer essa definição, né? Se é autismo, é um TDAH, é uma superdotação, às vezes pode ser que tenha os três, às vezes pode ser que não tenha, uhum. tenha um deles, né? E não seja um déficit de atenção, seja autismo. Então, já aconteceram algumas vezes. Essa avaliação é feita de que forma? É um exame clínico, é um exame médico, laboratorial, é uma anamnese, é uma entrevista? Eu digo porque muitas vezes a criança não tem essa capacidade ainda de se reportar de forma clara para o seu profissional que está lhe atendendo. Como é que é feito esse diagnóstico de forma mais coesa? Então, ela é dividida em alguns atendimentos. Na primeira sessão, a gente faz uma anamnese. Uhum, Seria para ver todo o histórico, desde a gestação, a infância, os antecedentes médicos, os antecedentes familiares, o histórico escolar. E daí a gente vai alternando depois com a criança, né, uma sessão entre 1 hora, 50 minutos. Então, existem técnicas para aplicar esses testes. Então, são uhum, testes que são aplicados no consultório. Geralmente as crianças adoram. uhum. Quando acaba, eles não querem ir É um embora. pouco, então, no caso, para crianças jovens, é uma técnica mais lúdica. É, É isso? a gente alterna entre o lúdico e atividades assim que são um pouco mais concretas, Aham. divididas entre linguagem, concentração. Então, a gente faz um protocolo que é individualizado, depende de cada caso, né? Uhum. Para adultos, para idosos, para crianças, adolescentes, e vai fazendo essa interface, né? Aham. Para que a criança não fique cansada. O TDAH, ele é uma patologia tratável ou você consegue manter o paciente com os sintomas controlados ou ele tem uma eficácia maior na cura? Como é que é feito? Então, ele existe um tratamento específico, né? Lá no consultório, na nossa clínica, no Uhum. INPE, nós fazemos tratamentos através de plataformas, para aqueles que não podem vir pessoalmente, né? Dá para fazer tratamento online, Ah, ok. dá para fazer tratamento com neurofeedback, que através de eletrodos, que a gente... Estímulos. são Estímulos estímulos neurais, né? e dá para melhorar, assim, muito mesmo a qualidade de vida, os estudos. Eu tenho pacientes que passaram em concursos públicos, né, que tinham alteração pré-frontal, né, uma dessas alterações, e estão muito bem. Junto com o déficit de atenção, o que vem junto? Qual o sintoma clássico? Porque não é só o simplesmente... Porque quando a gente ouve déficit de atenção, a gente pensa a pessoa tem dificuldade em se concentrar, né? Mas é só isso, doutora? Não, é uma série, infelizmente, é uma série de sintomas que a pessoa pode ir apresentando, né? Hum. Um deles é a impulsividade. Então, aquela pessoa que muitas vezes ela dirige de forma, às vezes, irresponsável, tomando multas, né? Ou Olha dirige só. sem muito cuidado, Displicente. displicente, está sempre com pressa, se envolve em conflitos com as leis, né? Então, pode acontecer. Às vezes, devido a essa impulsividade, também uma sexualidade um pouquinho mais promíscua, tudo isso pode, além desses sintomas. Começa a fazer uma coisa, daí inúmeras atividades, daí não conclui nenhuma delas também, é um outro... E no público adulto, já passou pela infância, por toda a puberdade, juventude, já está numa fase adulta.
Como é que é essa relação dessa pessoa com essa patologia? E vale a pena essa pessoa buscar ainda, numa idade mais avançada, um tratamento? Qual será o ganho dela em termos de vida, visando que hoje a ciência diz que homens e mulheres vivem mais? É, Então, pessoas serão pessoas velhas com mais saúde mental? Podemos pensar assim? podemos pensar, sim, em termos de tanto na prevenção terciária, nesse Uhum, caso, né? Porque, claro, um adulto ele já pode ter tido vários prejuízos na vida uhum, por conta disso. Ele já pode ter tido, infelizmente, um insucesso na vida amorosa, uhum. na vida financeira. E, no caso de uma prevenção, a gente pode prevenir também algumas doenças que são degenerativas, né? Como o Alzheimer, por exemplo. Então, fazendo um tratamento, um diagnóstico preciso, então vai prevenir no futuro outras desenvolvimento de outras patologias. O TDAH tem alguma correlação com o autismo, doutora, ou não? Então, muitas pessoas com um déficit de atenção também têm autismo, e muitas crianças com autismo também têm um déficit de atenção, mas pode ser que tenha só autismo e pode ser que tenha só o déficit de atenção também. Existem correlações, sim, como quem tem autismo pode ter outras comorbidades também, Uhum. sabe? Pode adquirir infelizmente, esquizofrenia, depressão, transtorno de humor bipolar, mas uma correlação, assim, a literatura nos diz um pouco mais avançada em relação ao TDAH, por causa daquela área que é alterada, essa área pré-frontal, em todas essas alterações, né? O autismo e o TDAH. Perfeito. Voltando novamente na questão do adulto que tenha TDAH, ele passou por uma vida toda assim, ele não pode assimilar como, isso aí é uma característica da minha personalidade. Sou E, esquecido mesmo, esse é meu jeito, sou intempestivo. Ele não pode, de repente, assimilar como uma característica de personalidade? então, existem algumas personalidades alguns distúrbios de personalidade também que se confundem com déficit de atenção. Uhum. Por isso que a avaliação, ela vai fazer esse diagnóstico, que é um diagnóstico diferencial, para a gente saber. Porque existe hoje muitas pessoas que às vezes estão sendo medicadas e não têm a necessidade de tomar o medicamento, né? Que é um medicamento que é controlado, né? Que existe toda uma questão por trás disso, né? Uhum. Então, existem pessoas que têm transtornos de personalidade que são muito parecidos com o déficit de atenção. Existem pessoas que têm transtornos de humor, que acham que também tem TDAH. Então, com a avaliação, a gente consegue diferenciar o que a pessoa tem e diagnosticar mais precisamente, tanto que eu atendo em clínicas psiquiátricas, quando o paciente geralmente interna, ou desintoxicou, ou já está um pouco mais estabilizado, Uhum. eles me chamam lá para que a gente faça uma avaliação, para a gente tentar descobrir o que aquela pessoa tem. Ela faz uso, por exemplo, de um entorpecente, porque ela tem TDAH, ela faz uso de entorpecentes porque ela tem um transtorno de personalidade, ela tem autismo. Uhum. O que essa pessoa tem? Para que possa ser tratado adequadamente e para que aquela pessoa não recaia. E quando ela está fazendo uso de drogas, eu acho que deve mascarar o sintoma, não? Isso. Aí fica difícil um diagnóstico. Isso mesmo. Daí, É? por isso que Aí espera. faz a pergunta, será que ela é usuária por ser portadora de um problema psicossomático ou ela tem o problema psicossomático por ser uma usuária de drogas? Essa questão não é muito tênue, doutora? Então, hoje, as grandes clínicas, os melhores hospitais, eles trabalham com a neuropsicologia, Uhum. para que consiga fazer essa Esse diferenciação. entendimento. Muito bem, você falou da neuropsicologia, para a gente encerrar nosso bate-papo, conte um pouco mais dessa área que você atua, que é a neuropsicologia. Então, eu trabalho com a neuropsicologia e também com
reabilitação neuropsicológica. Primeiro, a neuropsicologia, ela é uma especialidade da psicologia, perdão. A neurologia surgiu e depois a psicologia, e daí ela é uma interface da neurologia. Ela surgiu por conta de pessoas que tinham problemas de epilepsia, e para que se fizesse uma ressecção da área, né, de pessoas que têm epilepsia e que não funcionam com medicamentos, então surgiu a neuropsicologia. Então a gente avalia esse funcionamento cognitivo, descobre o que a pessoa tem, qual a área do cérebro que está preservada, quando também teve um TCE, um AVC, né, uma pancada na cabeça. Então a gente consegue diferenciar e daí depois tratar. Existem lá no consultório vários tratamentos. Para cada patologia, para cada alteração neurológica, a gente tem um protocolo diferente. Saúde mental é muito importante, né, doutora? Pessoal, eu vou colocar na tela, então, o Instagram da doutora Elvanir de Lúcia, para você de qualquer lugar do Brasil que queira conhecer um pouco do trabalho da doutora Elvanir e quiser, de repente, entrar lá no Instagram, que é INPE, é isso, doutora? Isso. INPE, _ neuropsico. Você pode entrar lá no Instagram e encaminhar sua pergunta, sua dúvida, pode conversar com a doutora, enfim. O importante é buscar uma solução, afinal, nós viemos nesse mundo para viver, mas como dizia o próprio Cristo, eu vim nesse mundo para viver, mas viver em abundância. E viver em abundância é ter saúde, né, doutora? Muito obrigado, viu? Eu agradeço, obrigada. Intervalo, já voltamos em 1 minuto. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela. Eu aguardo a sua ligação. A Mocva Personalizados está no mercado desde 2005. São 18 anos de experiência, capricho, comprometimento com prazos e muito carinho em cada entrega. São mais de 1 milhão de encomendas e clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e presentes criativos, este é o lugar certo. Lembranças para aniversário adulto e infantil, casamento e todos os tipos de evento, além de presentes muito criativos, como réplicas de almofadas realistas com a foto do seu pet, com a foto dos seus amigos para deixar a festa muito mais animada. Temos mais de 3.000 opções para você. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nossas redes sociais ou o nosso site mocva.com.br e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocva Personalizados. Brindes e mimos com muito carinho para você. A Central TV é uma excelente opção para divulgar sua empresa ou produto, com o melhor custo-benefício do mercado, operando em todo o Brasil através do canal 553 da Sky e mais 317 operadoras pelo Brasil, além de satélite digital em toda a América do Sul e América Central, com uma programação diferenciada atingindo as mais diversificadas faixas de idade e classes sociais. A Rede Central TV é garantia do investimento certo para se atingir o público-alvo com o melhor custo-benefício. Entre em contato conosco e surpreenda-se! Legal, gente, estamos de volta e agora de Mafra para o mundo. É isso, Alessandra? Isso mesmo. Na verdade, a Alessandra me falou, não, Mário, eu nasci em Rio Negro e aí voltei para Mafra. Então, sua mãe saiu de Mafra e foi fazer a gestação, ou melhor, o parto em Rio Negro. A maternidade era mais perto. Rio Negro e Mafra é linda, são divididas pelo rio, né? É, isso, a ponte que divide só. Legal. Mas só que você veio para Curitiba bem jovenzinha. Bem jovem, com 12 anos. Você é formada em Ciências Contábeis, é isso? Isso. Atuou na área? Hoje não mais. Atuou, né? Atuei por muito tempo. E aí você casou, teve seus filhos, aí fez uma
transição de carreira. Mas antes disso, a Alessandra estava me contando que abriu junto com a família um estúdio fotográfico. Isso, junto com meu esposo. E lá você era maquiadora. Sim, eu era dessas maquiadora. mulheres. Aham. Foi aí onde tudo começou, essa transição de carreira, Foi Alessandra? onde tudo começou. Eu comecei a ouvir as dores das mulheres. E quais são? Ótima pergunta. Ótima essa sua exposição. Enquanto maquiadora que você estava, quais eram as principais dores das mulheres? Cansaço. Cansaço. Elas olha. estavam cansadas de segurar o mundo todo nas costas. É. Elas estavam muito cansadas. Elas chegaram a comentar que quando elas colocam a cabeça no travesseiro, só elas sabem o quanto elas gostariam de ser cuidadas. Mas esse cansaço é originário do quê? Abre um parênteses, porque as mulheres, de certa forma, sempre buscaram essa equidade, né? Esse reconhecimento de trabalhar ali lado a lado com o homem no mercado de trabalho. Sim. E aí houve essa Sobrecarga delas. sobrecarga, Aham. é isso? Aí Elas que queriam muito isso. É. Aí, sabe o 8 para 80? Sim. Então, daí elas acabaram... A mulher, ela é meio dominadora, né? Já Aham. por natural. Elas acham que eles não vão dar conta de Ok. tudo. E aí, elas começaram a puxar muita responsabilidade para si. E, querendo ou não, os homens não estavam tendo vez nessa partilha. Porque, desde as antiguidades, o que é? O homem sai para a batalha, a mulher organiza a sua casa e isso. gerencia ali. Só que a mulher cansou disso, então ela foi muito para a batalha. E agora elas estão cansadas de ir para essa batalha. Elas não querem mais. Algumas até querem, mas no geral elas estão cansadas. Elas querem trabalhar, mas não pelo prover em casa, não pela necessidade da força. Elas querem para desfrutar, para fazer um papel ali ou outro. Mas elas estão cansadas de carregar essas forças Mas todas. isso aí é um caminho sem volta, né? Sim. Porque o mercado de trabalho, de certa forma, ele se adequou a essa mulher que hoje é mulher, grandes mulheres, estão em todos os postos de trabalho, não é? Sim. Antigamente não tinha mulher juíza, não tinha mulher delegada, não tinha mulher policial, não tinha mulher bombeiro, não tinha mulher árbitra de futebol, bandeirinha. Era um reduto só masculino. Uhum. E a mulher buscou e o mercado absorveu e disse, ok, lhe damos essa chance. Sim. Então não tem mais como recuar. Até tem. Ah, Até tem. Eu costumo falar na minha mentoria que eu trabalho com os 3 principais papéis da mulher. ok. A mulher, a mãe, a esposa. Ok. Primeiro, a mulher, ela é mulher. Então, ela precisa se cuidar. Ela precisa se amar primeiramente. E quando ela se esquece de ser mulher, vem essa sobrecarga. Começa por aí, então. Aham. Ela Mas começa a esse energia Ô, masculina. Alessandra, mas esse esquecer de ser mulher é pela falta de tempo? Ela acaba bagunçando tudo. É Porque isso? ela vai tanto para o lado masculino que ela esquece o lado feminino. Porque o mercado de trabalho, veja só, eu estou fazendo uma analogia, pensando nas nossas mães e nas nossas avós, que foram moldadas para ser donas de casa. Uhum. E a mulher, quando era dona de casa, estava lá em casa, limpando, varrendo, com o bob na cabeça, com o lenço, e não tinha tempo de se arrumar. Uhum. Porque era casa, filhos, marido, limpar, comida, né? E quando a mulher vai ao mercado de trabalho, ela tem que se apresentar melhor. Ela tem que se maquiar, arrumar o cabelo, se vestir, porque é o cartão de visita. Então, essa mulher não tem que naturalmente, que está no mercado de trabalho, naturalmente estar bem cuidada? Sim, mas não quer dizer que a mulher que está em casa também não precisa estar bem cuidada, Claro. né? Então, foi nesse fundo do poço que eu fui. Que eu fui ficar em casa para cuidar da minha filha e o que aconteceu? Eu esqueci de mim. Ah, perfeito. E nesse momento, eu descobri que várias mulheres têm esse problema. De quando tem filho, não é o filho que é o problema. É a mulher, ela se abandona. Ela vive para o marido e para o filho. Então não é o mercado de trabalho, então é a questão principal, pelo teu relato que as mulheres lhe contam, até pelo seu próprio relato, então a questão não é o mercado de trabalho. Não. Porque o mercado de trabalho eu vejo como o seguinte, ele te dá
condição financeira Uhum. para você cuidar da sua saúde, do seu vestuário. E existe da mulher e do homem também, que quando vai ao mercado de trabalho, ele tem uma aparência, que isso é questão de marketing pessoal básico. Sim. Então, pelo teu relato, a maior sofrência, a maior problema da mulher é a mulher que ficava em casa cuidando dos filhos. Isso. É isso? Esquecida. Mas Esquecida. não é esquecida pela sociedade, não é só esquecida pelo marido, é esquecida por ela mesma. Ok. Então, ela se deixou nesse. Porque elas julgam, ah, ninguém me olha. Só que você se olha? Eu pergunto para elas, você se olha? Elas não estão se olhando. Então, esse é o meu trabalho, esse é o resgate dessas mulheres que se esqueceram. O resgate do feminino? Isso, o resgate do feminino. O que é o feminino para uma mulher? Eu vou fazer, porque hoje a mulher, não todas, buscam o feminino, mas buscam também a feminilidade, né? E as mulheres buscam também uma palavra que está muito em voga, que é aquela mulher empoderada, né? Uhum. E o empoderamento, a gente entende que é uma palavra que é uma mulher que já chegou no ápice. Ela é uma mulher feminina, é uma mulher sexy, é uma mulher que cuida da família, é uma mulher que cuida do seu emprego, ela que chegou no seu empoderamento máximo. Uhum. Só que muita gente tem feito o empoderamento mais pro lado masculino. Tipo, eu posso, eu sou isso, entendi. eu sou aquilo. E esquece do seu feminino, da sua delicadeza, Uhum. do seu amor, que isso é da mulher. A mulher é sabedoria, energia, vida. Então, você precisa trabalhar esses pilares na mulher. Você não pode esquecer elas. Como é que é feito esse trabalho com a mulher que se sente, eu não sei se é a palavra fragilizada, mas talvez seria baixa autoestima? Baixa autoestima. É isso? Uhum. Baixa autoestima, porque ela tá tão esquecida Uhum. que ela só vê a parte feia dela. Uhum. Entendeu? Ela não vê aquilo que brilhava os olhos dela lá quando criança, lá na sua adolescência. Você dificilmente vê uma menina se achando feia. Alguém chegou e falou para ela, você é feia. Mas eu tenho o exemplo da minha filha. A minha filha, ela tem 6 anos. E ela se arruma para tomar café. Ela faz isso. E aí eu aprendo com ela isso. Porque quando a gente é criança, a gente tem isso. E alguém matou isso de nós. Pelas tuas pesquisas e atendimento ao grupo de mulheres, essa mulher fragilizada com a baixa autoestima, que não se sente feminina, ela se dá apenas nas mulheres que estão em casa hoje cuidando da família, ou ela acontece também para mulheres que estão no mercado de trabalho? Não, é para todas. Para Para todas? todas as mulheres, sim. Porque parece que é uma dor meio coletiva. Uhum. Porque elas estão muito assim, o fazer, e esquecem do desfrutar. Então, elas precisam desfrutar mais dos momentos que ela tem. E ter mais momentos de prazer, Uhum. mais momentos de lazer, mais momentos de tipo, hoje eu não quero fazer nada e tá tudo bem não fazer nada. Você Sem não obrigação. precisa. Isso! Sabe o que pega? Elas têm que dar conta de tudo. Uhum. E não precisa dar conta de tudo. Elas podem delegar, coisa que a mulher tem uma dificuldade de delegar. Porque hoje, inclusive, antes o homem era o todo-poderoso dentro de casa. Não fazia nada, inclusive, né? Uhum. Não ajudava na limpeza. Hoje o homem está muito inserido dentro de casa. O homem vai no mercado, cuida das crianças, troca a fralda, troca o xixi, varre, né? Ele está muito presente, porque as coisas mudaram, as gerações mudaram. Então, essa questão da mulher dizer que não tem tempo para cuidar, porque o marido não faz nada, caiu por terra. Porque hoje a grande maioria dos homens está muito presente dentro de casa, no cotidiano, em ajudar cabeça a cabeça dentro de casa. Sim, só que daí é uma linha muito tênue. Porque, como eu falei da energia masculina e energia feminina, a mulher acaba passando muito mais para a energia masculina e o homem para essa energia feminina. Pela tua fala, o erro aí, muitas vezes, é do próprio pensar da mulher. Sim. Que vê o homem ali, está presente, mas ela quer abraçar o mundo. mundo, dizendo, não, minha casa, eu que faço, mesmo que eu tenha lá o meu marido, meu companheiro ali,
ainda é minha responsabilidade. Sim, e tem fatos assim, se ela pede uma ajuda para o homem Aham. homem vai e faz, como você mesmo Uhum. falou, ajuda, nunca tá bom, porque não é o jeito que ela queria que fosse ser Uhum. feito. Aí ela pega e fala, não, então se eu não fizer, ninguém faz bem feito. Uhum. Então, esse é o problema. Mas isso não é, não é uma característica das mulheres, esse pensamento? Minha casa, porque as mulheres são assim, né? Elas gostam das coisinhas do seu lugar, por mais que se arrume. Não é uma característica da mulher essa perfeição dentro do lar? Entre aspas, a casa é a mulher que deveria dominar, Uhum. porque ela que cuida da criança, ela que foi, né, destinada, ela foi... Deus fez assim, a Uhum. mulher que gere, a mulher que cuida, ela adorna a casa. Então, ali é o ambiente dela. Só que o homem é que tem que dar a força para a mulher. E nesse sentido, aí acaba se perdendo ali essas condições, podemos dizer. Alessandra, qual é o papel da mulher no mundo? Ela tem que amar, ela tem que ensinar. E porque o amor veio da mulher. A mulher, ela que gera, né? Como eu falei, ela gesta. Então, ela é amor. Ela tem que ensinar a amar. Ela é a pessoa que tem que conduzir os seus filhos para a vida. Porque o primeiro papel é esse. Quando você é criança, você tem o contato primeiro com a mãe. Então, ela tem que ter a sabedoria para conduzir. Hoje nós vivemos um mundo muito digital. Sim. Onde a maior parte do nosso tempo nós ficamos olhando o vizinho, o que o outro está fazendo. E trazendo isso para o nosso tema, que é a fragilidade feminina e muitas vezes a baixa autoestima, porque eu não me gosto, porque não quer, porque eu sou feia, blá. Ela vai olhar aqui nas redes sociais, através do portal digital, muitas mulheres que, nossa, essa aqui está fazendo sucesso. Nossa, essa aqui é melhor que eu. Olha como essa é bonita, essa aqui... Porque essa exigência, de certa forma, gerada pelo consumismo, Sim. em que a mulher, muitas vezes, inclusive, tem uma pesquisa, diz que a maioria do público que está na internet, olhando aqui a tela, são mulheres. São. Como é que a mulher pode fazer esse filtro e dizer, pera lá, vou sair do mundo digital e vou viver minha vida real, porque aqui todo mundo é bonito. Todo mundo é bonito. Aqui é o país das maravilhas, ninguém tem problema, Uhum. ok? Ok. Aqui, nada que um filtro não resolva, todo mundo fica lindo, maravilhoso. Uhum. E aí, como é que essa mulher moderna, que quer ser moderna, que pediu para vir junto, pediu o mercado de trabalho, quis ser mãe, quis ser mulher, quis ser uma profissional, como é que ela pode ter sua autoestima elevada e saber filtrar as redes sociais também? É um mergulho para dentro de si mesma, eu costumo dizer. Porque você precisa, primeiro, curar as suas emoções. Uhum. Porque Porque lá vai ser lindo, maravilhoso tudo. Ninguém vai mostrar ali que tá brigando. Ninguém vai mostrar ali na rede social que tem um dia, que hoje meu dia não tá bom. Ninguém vai postar isso, né? São poucos. Mas você tem que separar isso. Não, o que eu tô vivendo hoje? Quais são as minhas emoções? Quais são as minhas dores hoje? Ah, eu tô assim assado. Ok, eu olho, eu respiro e eu vou trabalhar com isso que eu tenho hoje. E aí sim, você pode ter uma vida de seria um sucesso. ressignificar suas mazelas, curar as Isso. feridas. Isso Que mesmo. muitas vezes não tem nada a ver com o marido, com a sociedade, com o trabalho, tem a ver com algo lá da infância, de alguma coisa que ela está trazendo. Então, independente, pelo pensamento meu, né, claro, independente de mulher ou homem, o ser humano tem que buscar o equilíbrio emocional. Isso. É isso? Isso mesmo, o equilíbrio emocional. Ajustar as suas emoções. Porque equilibrar as emoções. Porque quando eu tenho equilíbrio emocional, homem e mulher podem dividir seus espaços como marido e mulher, dentro do mercado de trabalho, podem ter o autoconhecimento. O importante é o equilíbrio emocional. Sim. É isso? Isso mesmo. Quando eles se equilibram, eles caminham junto. Tem um alinhamento. Perfeito. Bom, eu vou colocar na tela, então, o Instagram da Alessandra, para você que quer tirar alguma dúvida, quer comungar
dessa ideia e quer fazer alguma pergunta, alguma crítica, alguma opinião ou sugestão desse tema que foi abordado hoje aqui no nosso programa, está aqui na tela, @alessandra.m.da.costa. Ela é mentora de mulheres e entre em contato. Tá bom, gente? Tá bom. Muito obrigado, Alessandra. Obrigada, eu. Eu vou chamar um intervalo, na volta nós vamos falar com o advogado, o Dr. Joaquim, que vai trazer um tema, sempre trazendo temas relevantes aqui para o nosso programa. Depois do intervalo, já voltamos. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela. Eu aguardo a sua ligação. A Mocva Personalizados está no mercado desde 2005. São 18 anos de experiência, capricho, comprometimento com prazos e muito carinho em cada entrega. São mais de 1 milhão de encomendas e clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e presentes criativos, este é o lugar certo. Lembranças para aniversário adulto e infantil, casamento e todos os tipos de evento, além de presentes muito criativos, como réplicas de almofadas realistas com a foto do seu pet, com a foto dos seus amigos para deixar a festa muito mais animada. Temos mais de 3.000 opções para você. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nossas redes sociais ou o nosso site mocva.com.br e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocva Personalizados. Brindes e mimos com muito carinho para você. A Central TV é uma excelente opção para divulgar sua empresa ou produto, com o melhor custo-benefício do mercado, operando em todo o Brasil através do canal 553 da Sky e mais 317 operadoras pelo Brasil, além de satélite digital em toda a América do Sul e América Central, com uma programação diferenciada atingindo as mais diversificadas faixas de idade e classes sociais. A Rede Central TV é garantia do investimento certo para se atingir o público-alvo com o melhor custo-benefício. Entre em contato conosco e surpreenda-se! Legal, gente, estamos de volta e conversa agora com o Dr. Joaquim Alexandre, ele que é um grande advogado aqui do estado do Paraná. E ele estava me contando há pouco aqui nos bastidores, Mário, eu vou contar que tem um golpe na praça aí que está deixando muita gente que sonha em ter a casa própria ou o seu automóvel através de um consórcio, olha, com o cabelinho branquinho. Perdeu tudo, né, doutor? Exatamente. Olá, é um prazer estar aqui, né, Prazer Mário? todo nosso, doutor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o golpe do famoso consórcio, carta contemplada, né? Isso está muito, como eu diria assim, está muito enraizado nos últimos dias. Nas últimas semanas, eu não tinha me atentado a essa situação, mas nas 2 últimas semanas nós recebemos no nosso escritório várias ações sobre isso. Apesar de, gente, vamos falar que o consórcio já é algo consolidado em nosso país, exato, tem grandes empresas, tem regulamentação, tem fiscalização, é algo tudo certinho, né, doutor? Exato. Mas nessa seara vem as pessoas de má fé que se aproveitam. Sempre tem, né? Sempre vai ter golpistas. Então a gente tem que deixar claro o seguinte, que o consórcio nada mais é que uma forma de aquisição segura de toda a situação para você adquirir alguma coisa. Só que o que acontece? Golpistas, estelionatários que estão assim voltados para nasceram para o crime, eles começam a observar a pessoa que tem interesse. Ele vai lá e anuncia nessas empresas OLX, coloca no marketplace, dizendo assim, olha, adquira sua casa de forma parcelada, sem juros, pagando pouco. Coloca lá um chamariz. Coloca lá, carta contemplada e todos os demais apetrechos que a pessoa vai cair. A pessoa, ele tem o foco das pessoas que caem nesse golpe, geralmente sempre aquelas pessoas que precisam, almejam o primeiro carro, a primeira casa, e querem, quem sabe, até fazer um investimento, e acabam caindo diante da situação. E muita gente que muitas vezes não são leigas, né? Não cai de Mas toda forma. A oferta é muito grande, doutora, para a Oferta pessoa grande. ficar cega naquela situação. Eu vou citar um exemplo que nós temos no nosso escritório, que é o seguinte. A pessoa queria fazer, ela pesquisou no marketplace
e dizia o seguinte, eu quero uma casa, eu preciso de uma casa e o meu orçamento vai até 380 mil. Eu tenho 90 para dar, tenho 90 mil para dar, mas eu só quero entregar 60. Ela fez uma busca no Marketplace e ela achou o imóvel, ou melhor, uma carta que se adequava mais ou menos àquilo. Ela foi lá, fez a entrevista e perguntou assim, olha, qual que é o procedimento, como é que eu tenho que fazer? A pessoa disse, olha, você pode fazer o consórcio e eu tenho uma coisa muito melhor que o consórcio, que não é nem uma carta contemplada, já é uma aquisição programada para no prazo de 90 dias você receber teu imóvel. E até usou o termo, mãezinha, você vai morar na sua casa com seu filho nos próximos dias. É bom de papo. Ótimo, ótimo, ótimo. Geralmente quem trabalha com isso, ele tem uma lábia muito grande. Até a pessoa que faz a venda, o próprio vendedor ali, que às vezes nem sabe o que está vendendo, ele tem que passar por um crivo ali, por uma situação que de ser bom de lábia. E ela foi e disse, olha, eu quero comprar esse imóvel. Ele falou, olha, então tudo bem, então você vai... não vamos fazer consórcio, porque você teria que esperar. Não vamos pegar a carta contemplada, porque vai demorar um pouco. Vamos fazer essa programação de 90 dias para você receber teu imóvel. É o imóvel que você quer. Já vá preparando as coisas. A pessoa tem um nível de instrução, mas acreditou por causa da receptividade, pelo cafezinho, pelo lugar que foi recebida, porque inicialmente era por telefone. Depois marcaram num lugar lindo. Mal sabia ela que era um lugar que só foi locado, né, para aquele espaço, para aquele momento. E ela entregou, acho que 55 mil de imediato. Puxa vida. Acreditando que ela fosse receber o imóvel dela dentro do prazo de 90 dias. Passou 30 dias, 60, 90 e nada. Agora estão 120. Chegou apenas na casa dela um boleto, como se ela tivesse feito realmente um consórcio, no valor de 300 mil, sem nada de entrada, e ela vai ter que pagar, e ela está cancelando. Então, esses estelionatários ainda tinham uma parceria de fazer a venda do objeto. Eles cadastraram ela no sistema de consórcio. Mas tem outros que não, que ele só pega o dinheiro, você faz o contrato fraudulento com A, tem uma seguradora de grande nome B que nem está sabendo da situação, e nós temos ali a conta onde depositado que é no nome do item C, da pessoa C. Então não tem nada a ver com a situação. Doutor Joaquim, essas pessoas utilizam o nome de grandes empresas que já estão consolidadas no mercado, porque hoje as grandes empresas são muito conhecidas. São. Hoje, se a gente quer um consórcio, a gente já sabe, vou nessa. Como é que a pessoa se deixa levar? Ela não procura saber. Hoje nós temos acesso às redes sociais aí, site. O que acontece? Então, Mário, eu não sei como te explicar isso, né? Eu não sei como, essa fórmula eu não sei, mas eu vou te contar um caso que aconteceu no nosso escritório, até estava comentando com o pessoal. Uma senhora me procurou há um tempo atrás e dizendo o seguinte, doutor, eu queria entrar com uma ação contra uma empresa que me ofereceu um veículo, era 105 mil o veículo que eu queria, e eles me ofereceram uma carta de 127 mil por 105. Eu daria 30% de entrada, pagaria 105 apenas no restante financiado, e o 127 seria o valor do objeto que eu poderia pegar. Era um bônus. E ela acreditou. E quando ela caiu nesse golpe, eu perguntei para ela assim, mas escuta, a senhora não consultou um advogado para ter a noção mínima do que está acontecendo, porque isso é um golpe muito, muito claro. Sim. E ela, olha, eu inclusive gostaria de falar com o senhor que daí se o senhor pegar a minha ação, o meu advogado queria contratar o senhor também, porque ele também caiu. Caramba! Porque estava lá o nome de grandes empresas. Ele consultou, estava ali. Só que eu acho que aquele momento eles envolvem tão bem a pessoa que cai médico, cai advogado, cai... Eu tenho grandes amigos médicos, isso aqui, eles estão sempre me ligando para saber, isso é golpe? Eu digo, é Doutor golpe. Joaquim, pela tua experiência, um advogado aí renomado, é a necessidade ou é a ganância que faz o ser humano cair num golpe desse? Porque, gente, vamos combinar, não existe Papai Noel, né, doutor? Não existe. Não existe fada do dente. Não tem. Não existe nada de graça. As coisas hoje são como são, o preço é preço. Não existe nenhuma mágica no mercado financeiro, no mercado de capitais, no mercado imobiliário. E aí, doutor? Então, na verdade, quando a gente fala de que cai no golpe, né? Eu sempre associo a dois fatores. Um deles, eu sempre quero acreditar que primeiro é a necessidade. Sempre é primeiro o que predomina é a necessidade. Posterior a isso, tem a questão da ganância. Questão da ganância. Nós temos um outro caso, que a pessoa precisava de um caminhão para trabalhar e a empresa pagaria para ele um valor X, muito mais do que ele recebia hoje. Ele caiu num golpe, porque acreditou naquela situação. A empresa fez vários aportes, várias informações
de recebimentos que ele tinha, que ele não tinha colocado no contrato, e inclusive ele acabou tendo problema agora com a Receita Federal. Então, ou seja, o primeiro fator é a necessidade, mas isso não exclui a ganância, porque tem muita gente que entra por ganância. Que é a história daquela vou lucrar fácil, que foi aquela questão das criptomoedas, Pois é. que levou muita gente a Doutor, ganância. e se tratando de um crime clássico, aí, de um golpe, de um estelionato, como é que essas pessoas, se é que podem, como é que elas podem ser ressarcidas ou minimizar suas perdas? Então, na verdade, assim, a gente sempre entra com uma ação, a pessoa nos procura, a gente vai entrar com uma ação de responsabilidade, né, para tentar ver até onde essas seguradoras têm responsabilidade. Ok. Porque grande parte das estelionatárias, até para começar, eles já têm já um esquema já meio que sequencial. Eles têm uma seguradora dessas grandes. Uma referência Tem até que para está consultar. respaldando o contrato. Exato. Eu vou dar um exemplo aqui. Nosso cliente nos procurou, ele caiu num golpe, e quando a gente foi procurar, a empresa que ele contratou é fraudulenta, tem 50, 60 processos. Então existia uma empresa mas de fachada. tem uma grande seguradora que habilitou ela. dando respaldo ao Exato. contrato. Daí, como o Código de Defesa do Consumidor garante, né, que se for... A pessoa caiu no golpe, mas era tão perceptível que ela estava assessorada com aquela outra seguradora, a seguradora por si só se habilitou, ela é responsável. Que chama-se responsabilidade solidária, né? Bom, nesse caso, e em outros, doutor? E aí? Em outros casos que não tem, a gente sempre tenta responsabilizar. Muitas vezes dá para tentar responsabilizar o banco pela movimentação atípica, que daí entra numa outra Tem que questão do golpe. rastrear Exato. onde é que o dinheiro foi. Porque no caso, você comentou aí que o seu cliente depositou, porque ninguém dá dinheiro em espécie, Não. né? Tudo Geralmente por se faz Pix, um Pix, ou conta, transferência bancária. Tem como rastrear em tempo hábil de bloquear esse giro desse numerário Então, ou não? tem. O Banco Central ele tem um sistema coordenado com as outras agências. Então, ou seja, se eu fizer uma transferência para você, automaticamente vai constar. Aquilo ali vai ficar pelos próximos 10, 15 anos no meu sistema. Então, quando eu transfiro para um morto, que é o que eles usam bastante, para um estelionatário, dá para você rastrear, porque aquele dinheiro ele não é sacado, ele é subdividido. Alguém vai fazer a subdivisão, a ramificação daqueles valores. Então você consegue rastrear. Então você tem dois fatores. Você tem a questão criminal, que é uma questão muito importante, que tem que ser buscada, né, a responsabilidade criminal, e a responsabilidade civil. Então você faz a divisão. Você vai demandar na questão criminal e na questão civil, para responsabilizar todos que estão envolvidos. E tem também a questão do golpe do Pix, né, doutor? Tem o golpe do Pix. O golpe do Pix é muito, muito, muito comum. Muito comum. Mas ele hoje ainda é mais ressarcível, né, vou usar essa Porque palavra. os bancos são... Porque os bancos, eles são, além de serem responsáveis são por isso aí. responsáveis. Porque se eu, por exemplo, eu estou de madrugada, fui dopado e usaram o meu celular. Ok. E fizeram uma movimentação lá. É claro que eu tenho um limite de R$1.000, R$2.000, R$5.000, para não ultrapassar. Mas vamos chutar que o banco, ele fez uma movimentação, 5 movimentações de R$1.000. É comum eu movimentar R$1.000 na madrugada, numa sexta-feira? Não. Então aquilo não é habitual. O banco tem por obrigação bloquear o primeiro. Se ele não bloqueou, ele é responsável. E se ele bloqueou, aí ele é obrigado a ressarcir e ir atrás de quem... Doutor Joaquim, outro crime que nós estamos conversando há pouco, que é muito comum, que não é novo, que é a pessoa que cresce os olhos em determinado investimento, um tipo de aplicação, seja através da criptomoeda ou qualquer milagre que a pessoa esteja oferecendo e o cara some com o dinheiro. Desaparece. E aí, doutor? Perdeu? Então, o que acontece é o seguinte, eu vou falar sobre as criptomoedas porque a gente tem uma grande experiência, uma vasta experiência sobre esse setor. Muitas pessoas acreditavam que eles iam adquirir, até por uma forma de ganância também, né? Lucro fácil, que não existe, não existe. Dinheiro fácil não existe. Se tem dinheiro fácil, tem coisa ilícita. Se tem coisa ilícita, não faz. Então, eles acabaram investindo valores. Tem clientes nossos que investiram R$400 mil em criptomoedas. O que aconteceu? Quando fizeram o acordo, quando fizeram o contrato, eles começavam a injetar um valor assim, sempre no aplicativo. Ó, você tem isso, e vai gerando ganância. A pessoa quer mais. A pessoa investiu 40 mil, olhou lá, tinha 70 mil. Aí o que ele falava? Não, mas você tem 70 aqui, dá mais 30 para fechar 100, porque aquele dinheiro não existia ali Então, dentro no do início, sistema. ele até vai iludindo, né? Vai se iludindo. É uma ilusão É uma digital. Ilusão digital. Ele vai acreditando, ó, você tem 70, mas se você investir 100, você ganha tanto. Ele depositava os 30 ali, quem fazia o gerenciamento sacava aquele dinheiro, tirava aquele dinheiro, lançava no aplicativo e deu o golpe.
As ações que foram promovidas, nós tivemos sorte que nós entramos com algumas ações bem no começo. Então, a gente conseguiu bloquear alguns O bens. que regulamenta este setor? Ou não existe a regulamentação para Então, criptomoeda? Então, a criptomoeda ela tem uma regulamentação americana, na verdade, Uhum. que quando você faz o investimento na criptomoeda, você não está investindo no Banco no Banco Central do Brasil, Uhum. é fora. Então, ou seja, quando ela veio para cá, ela veio com uma força muito grande e o foco principal era o exterior. Então, todo Uhum. mundo acreditava que estava investindo aqui, mas ia ter lucro de acordo com o dólar, né, para fora. E, de repente, veio o golpe. Descobriram que era um grande golpe, né? Teve aí o rei dos bitcoins, foi preso, aquilo. Isso. Mas o que ele fez? Ele desviava o patrimônio, os valores, para bens de laranjas. E para descobrir, para ir atrás, é muito difícil. A regulamentação dessa situação, quem deveria fazer é o Banco Central do Brasil. E até agora, o que eu acho também que não vai fazer, porque é difícil controlar, né? Porque você trabalha com moedas fora do teu país. Gente do céu, informação é poder, né? Quando você for adquirir o sonho da casa própria, do seu automóvel, ou sobrou um dinheirinho, eu quero investir. Procure se informar. Não deixa cair na ganância. Procure um bom profissional que já tem experiência na área. Pesquise, né? Porque o golpe está aí. Tá aí. E vão cair sempre se não pesquisar. Tá certo. Eu vou colocar na tela, então, o endereço eletrônico do Dr. Joaquim. Está aqui o Instagram dele, que é @j.alexandrus. Ele que é Exatamente. advogado, você pode dizer, doutor, estou com uma dúvida, faz sua pergunta. Gente, olha, informação é poder, né? Cuidado com o seu dinheiro, cuidado com o seu investimento, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você posta e não deixa o olho crescer. Não, jamais, né? Pés no chão sempre. E sempre que possível, consulte o advogado, né? Um profissional da área. Tá certo, doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Mário. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa Bate-Papo, agradecendo demais a sua importante companhia. Aqui na tela está o QR Code da nossa produção. Mande seu alô, seu recado, fala da onde que você está assistindo o nosso programa e pode também mandar a sua sugestão de pauta. Que assunto que você gostaria que abordássemos aqui no nosso programa. Tá certo, gente? Um abraço a todos, até o próximo programa.